e na certeza da presença do Mestre Jesus. Do amor de Maria, da espiritualidade que coordena esta casa, dos irmãos amigos que estão aqui conosco, dos elementais da terra, do ar, das plantas, que devem estar com certeza agora em festa, em estarmos juntos aqui, tão próximo deles, vivendo essa experiência. Meus irmãos, Maria de Nazaré, Maria, mãe de todos nós. Mas antes de ser mãe, Maria foi mulher. Quem é essa mulher? Quem era Maria? Conta-nos a literatura espírita que por 2 vezes se reuniu os Cristos de diversas Via-Lácteas, de diversas orbes. Por 2 vezes eles se reuniram para decidir e ajudar o nosso Cristo, o nosso governador, no caminhar desta orbe, deste planeta. A primeira vez que eles se reuniram há 4 bilhões e meio de anos, quando essa orbe começou a se formar. A matéria começou a se unir e foi decidido que essa orbe seria a nossa Terra. A segunda vez que isso aconteceu foi para se conversar, se alinhar e se planejar a vinda do Cristo em matéria para esta Terra, para esta orbe. Então, a gente de cara já percebe do tamanho do espírito que a gente está falando. Porque com certeza nessa segunda reunião dos Cristos, Maria estava presente. Maria ali estava, decidindo junto com todos eles e planejando o reencarne do nosso modelo, do nosso guia, do nosso Mestre Jesus. Mas muito mais do que planejando, ali, Maria já dá o seu primeiro sim. E ela não dá o seu primeiro sim a Jesus apenas. Ela dá o primeiro sim a cada um de nós. Como sua mãe. Como sua protetora. Como nossa mãe. Conta-nos Miramês, no livro Maria de Nazaré, que antes do encarne de Maria reencarnar nesta orbe, ela já trabalhou incessantemente pela vinda do Cristo. E ela trabalhava com o espírito do profeta Elias. Eles dois trabalharam firmemente, fortemente e profundamente na limpeza energética do lugar onde o Cristo ia habitar. Ou seja, da parte da Ásia Menor, do Oriente Médio, Palestina, Constantinopla, toda aquela região, ela foi limpa energeticamente para que o Cristo pudesse aqui pisar. E espíritos que comandavam essa limpeza, junto com toda uma falange crística, estava Maria, conhecida espiritualmente naquela época como Sofia, e o espírito de Elias. E essa ligação entre Maria e Elias é tão forte e tão profunda que mais à frente, num dado histórico, bíblico, evangélico, a gente vai perceber como esses dois espíritos, Maria e Elias, são unidos e se conheciam e se reconheciam. Historicamente, a gente vai se debruçar na história e ver que os historiadores ficam impressionados com o período que Jesus vinha para esta terra.
É o que eles chamam de Era Augustus. Porque Cristo vem para a Palestina, vem para Galileia, vem para Nazaré, vem para aquela região, na época do Império Romano. Só que o Império Romano, nessa época específica, viveu um período de paz, de certa forma, que nunca tinha vivido antes. O Império Romano era muito duro, muito sanguinário nas suas conquistas. Nesse período, 50, 60 anos antes do Cristo aqui pisar, o Império Romano começou a viver uma época de pseudo-paz, mas uma época onde as coisas não eram tão rudes como era antigamente. Uma época onde as guerras não eram tão sanguinárias como eram antigamente. Uma época onde a literatura, a arte se desenvolveu em Roma. Então observem, meus irmãos, que tudo estava sendo preparado para o Cristo chegar. Mas para o Cristo chegar, precisou de um primeiro sim. E esse sim, quem deu foi Maria. Maria é a primeira mulher. Maria é o primeiro espírito encarnado que entra em contato direto com o Cristo. Por ser mãe, por ter ele no seu ventre. Ela é a sua primeira serva. Ela é a sua mãe, mas é a sua primeira filha. É ela quem entra primeiramente em contato com Jesus. Quando aquele espírito magnânimo se faz matéria, a primeira pessoa que ele entra em contato é com Maria. E aí a gente vai observando a importância desse espírito e dessa figura materna, renegada até por alguns historiadores, renegada inclusive por algumas religiões. Mas, independente do que cada um pense, Maria é Maria. E Maria é a mãe de todos nós. Então, meus irmãos, Maria, a primeira mulher que entra em contato com Jesus. Maria, a única que acompanhou de Jesus da manjedoura ao Gólgota. Da história de Jesus encarnado. Maria foi a única que acompanhou ele da manjedoura até a crucificação. Nem seus apóstolos estiveram o tempo todo nessa trajetória. Seu pai José também não esteve com ele o tempo todo. Maria foi a única. E para uma mulher, mãe, conseguir acompanhar Jesus da manjedoura ao Gólgota, da manjedoura à crucificação, só um espírito de tamanha magnânima como Maria. Então, meus irmãos, Maria mulher encarna na Palestina, filha de Ana e Joaquim, uma criança extremamente à frente do seu tempo, inteligente, sagaz, muito educada, com um olhar completamente diferente de mundo, ou seja, um espíritozinho iluminado. Os pais, tanto Ana como Joaquim, ficam impressionados com o tamanho da sensibilidade e da iluminação que Maria tem e do entendimento que ela tem de Deus, do divino, das regras de Deus, das regras divinas. Não é à toa Maria é levada a Jerusalém, é entregue aos sacerdotes, ela vai estudar. Era um costume da época algumas mulheres serem levadas para o templo em Jerusalém e ficarem ali estudando, até virarem moça, até entrarem na menstruação. Aí é quando elas saíam de lá, porque ali não podiam ficar mais, era a ideia da época, e dali elas partiam para o casamento. Maria foi o nome. Arrebatava
todos que ali estavam, com a sua conversação e com seu entendimento. Sacerdotes que tinham todo o conhecimento bíblico do Antigo Testamento e daquilo que tinha vindo, ficava impressionado com o que Maria tinha a dizer. Maria fica no templo mais ou menos até 12, 13 anos, a gente não tem uma data específica histórica confirmada, e ela sai e ela é entregue a José, um viúvo, pai já de 6 filhos, um ancião. Maria é entregue a José, prometida em casamento, como acontecia com todas as jovens daquela época. A única diferença é que José era um senhor já de idade. José já era velho. Mas tudo fazia parte do plano. Tudo fazia parte dos planos de Deus. Tudo fazia parte dos planos preparatórios para a chegada de Jesus. Existia um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias é esposo de Isabel. Isabel é prima de Maria. Zacarias, em Jerusalém, no templo, tem uma visão. E aquele que se apresentou como anjo, e que nós conhecemos como anjo Gabriel, Gabriel significa mensageiro de Deus, mas ele não se anuncia como Gabriel, ele se anuncia como um anjo. Se apresenta não a Isabel, e sim ao seu esposo, e diz que as preces deles vão ser atendidas e que a sua esposa Isabel teria um filho. Isso a gente encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13, quando o anjo diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Isso faz parte do plano para a chegada de Jesus. Porque esse João, sim, e esse João, mas ele achava que não podia ter, porque a esposa já era muito velha, e Isabel já era velha para a época. E observem, o anjo indica o nome que o filho de Isabel tem que ter, João. Esse João que a gente está falando é João Batista, primo de Jesus. Reencarnação do espírito Elias, do profeta Elias. Reencarnação essa confirmada pelo próprio Jesus no seu evangelho. Lá para o 6º mês de Isabel, já grávida, João já crescendo, aquele que ia antes de Jesus, aquele que ia primeiro, o mesmo anjo, Gabriel, se apresenta. E aí a gente vai começar a pensar coisas importantes de a gente refletir. Ele não se apresenta a José como o anjo Gabriel se apresentou a Zacarias, o esposo de Isabel. E naquela época a sociedade era patriarcal. O homem tinha todo o poder sobre a família. É tanto que nenhum filho tinha como referência sua mãe. João Batista não era conhecido como João, filho de Isabel. Era João, filho de Zacarias. Mas Jesus, quando chega, é anunciado a sua mãe, a Maria. Então observem, João Batista foi anunciado ao pai Zacarias. Mas Jesus é anunciado para sua própria mãe, Maria de Nazaré. Lucas nos traz essa passagem conhecida como a Anunciação. E a gente vai muito citar hoje Lucas, e eu quero abrir um parênteses aqui. Por que é que o Evangelho de Lucas traz em tantos detalhes a história de Jesus e de Maria? Lucas era íntimo de Paulo de Tarso.
Quando Maria, já idosa, morando em Éfeso, conheceu Paulo de Tarso. Esse que não conheceu Jesus fisicamente. Paulo foi a Maria buscando na fonte, ou seja, na mãe, naquela que viveu tudo, informações sobre o Cristo. E ele observou que Maria tinha tudo muito claro em sua mente, toda a história passada. Só que ele não conseguiu, por conta das questões das igrejas, a escrever esse evangelho e designou Lucas, para que Lucas estivesse com Maria e buscasse na fonte a história do menino Jesus. Então por isso que a gente vai citar muito Lucas. E quando a gente cita Lucas, a gente está citando Maria de Nazaré. Porque a fonte dele é ela. É a conversa dela. É a memória dela. E é a memória de mãe. Não esquece nada. Quem é mãe sabe disso. Nada que se passa. Então sigamos, meus irmãos. O anjo Gabriel se apresenta a Maria. Maria toma um susto. Quem não tomaria, né? E o anjo diz o seguinte: Ave, cheia de graça. Bendita és tu entre as mulheres. E a gente tem que parar nessa frase para observar. Ave significa salve. Então é uma saudação. Mas Gabriel, o anjo Gabriel não diz salve Maria, Ave Maria, como a gente conhece na oração. Ele não cita o nome Maria, porque naquele momento Maria vai virar mãe. Mãe de Jesus. Mãe do Nazareno. Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Maria. Lembra o que eu falei antes? Não só o anjo se apresenta à mãe, como Jesus traz o sobrenome da sua mãe e não do seu pai. A referência histórica de Jesus na Bíblia é a Maria. É Jesus de Nazaré. Nazaré era a cidade onde ela morava. Por isso, Maria de Nazaré. Jesus, filho de Maria. A gente podia parar a palestra agora. Porque isso já estuda a importância dessa mulher, a importância desse espírito para a humanidade. Maria recebe o anjo Gabriel diz: Ave cheia de graça. Não cita o nome dela. E o que é cheia de graça? Graça, meus irmãos, no Evangelho, para aquela época, significa Ave, salve mulher, cheia de Deus. Você ser cheio de graça é você ser cheio de Deus. É você estar em total comunhão com o Altíssimo, com o Criador. Então, o que o anjo estava dizendo ali, ele disse, reverenciando esta mulher, salve, mulher cheia de Deus. Bendita és tu entre as mulheres. E por que bendita és tu entre as mulheres? Mas vai além, Carol. Não é só porque ela é mãe de Jesus. Ela é bendita entre as mulheres pelo que ela responde ao anjo. Ela responde, eis aqui, a serva do Senhor. Faça em mim segundo a sua palavra, a tua palavra. Nesse momento, Maria redime todas as mulheres do Antigo Testamento bíblico. De lá, de Eva, a todas as mulheres. Porque todas as mulheres não tiveram paciência
antes de Maria, de esperar Deus agir. Elas buscaram agir antes. E por agir antes, a gente sabe onde isso aconteceu. Foram experiências equivocadas que a gente encontra no Antigo Testamento, mas que são experiências nossas, humanas, mas que a gente tem uma responsabilidade muito diferente. Porque observemos que todas as mulheres do Antigo Testamento, elas não tinham algo que hoje nós temos. Elas não tinham um modelo, elas não tinham guia. Então tudo era uma tentativa de acertar. Tudo era uma tentativa de encontrar a Deus. Quando Jesus chega, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois de Jesus, todos nós sabemos qual é o caminho. Ele é nosso modelo, nosso guia. A gente sabe o que fazer e como fazer. Mas elas, antes de Jesus, não sabiam. Só que Maria, quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, Maria faz o que cada mulher faz quando decide se permitir ser portal de chegada de um ser encarnado a essa orbe. Quando uma mulher hoje, cada um de vocês, dá sim à chegada de um filho, ou seja, dá sim a oportunidade de um espírito reencarnar para evoluir. Vocês viram um portal de luz e de amor. E vocês se esvaziam por dentro para que caiba o amor de Deus em forma de um novo espírito encarnado na Terra. Para que caiba uma alma. E é o que Deus faz com cada um de nós, se esvaziando em sua perfeição para nos acolher na nossa imperfeição. E é o que Maria fez quando ela diz: eis a serva do Senhor. Ela se esvazia do que, meus irmãos? De egoísmo, de orgulho. Porque quem se anula em prol de Deus já alcançou esse estágio de zero orgulho, zero egoísmo. Vive em humildade plena. E por que vive de humildade plena, meus irmãos? Porque Deus é nosso Pai. Esse projeto que somos nós é um projeto perfeito para dar certo. E Ele quer que a gente dê certo. Então você se entregar à vontade dEle é se entregar à vontade da perfeição. Mas a gente é orgulhoso. Como diz o povo, metida besta. E quer ficar comandando o que não é para se comandar. Porque tudo que a gente tem hoje aqui é instrumento para a nossa evolução. Ou seja, instrumento para chegar a ser perfeito. Como filho de Deus perfeito. Então, quando Maria se esvazia nesse momento, que não, eu até vou desdizer o que eu disse. Nesse momento ela não se esvazia, ela já está vazia. Por isso que ela está cheia de graça. Por isso que ela já está cheia de Deus. Porque lá, no plano encarnatório, quando ela aceita ser mãe de Jesus, ela já se esvaziou dela. Em prol do nascimento do Cristo. Em prol do Salvador. Em prol do Emmanuel. Em prol daquele que vem redimir a todos nós. Meus irmãos, Maria poderia dizer não. Poderia. Todo espírito é livre. E aí, eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês. Dizer sim a Deus é falar de amor. Dizer não é falar de nosso orgulho e do nosso egoísmo. Dizer sim a Deus é falar de amor puro. E é isso que a gente tem que focar. É atrás disso que a gente tem que ir.
Então voltamos à história. Maria, cheia de graça, bendita essas mulheres, porque é a primeira que diz: estou entregue, Deus. Faça de mim o que você quiser. Confio em você. Acredito em você. Tenho fé de tudo que você vem me trazer. Sem nem saber do que vinha pela frente, conscientemente. Porque enquanto espírito inconsciente ela sabia de tudo que ela tinha que fazer. Mas naquele momento, ela deixa de ser Maria, mulher, e passa a ser a mãe. Mas ela passa a ser a mãe do menino Jesus. E se a gente for para a literatura espírita, por que a gente tem um véu de esquecimento? Por que até os 7 anos as crianças vêm desprovidas de tanta coisa que a gente carrega na nossa personalidade o resto da vida? Porque ela, enquanto criança, precisa de uma mãe cuidadora. Ou você, como mãe, não tendo o véu do esquecimento, dando a luz a um filho e sabendo que esse filho te matou há 2 encarnações atrás, será que você cuidaria dele e teria o mesmo amor por ele? O amor que é ativado quando você vê aquele ser frágil, dependente de você? Isso também precisava para Maria, porque Jesus estava encarnado. Jesus ia viver o mundo como o mundo, sendo Jesus. E Maria precisava ser mãe, como todas as mães do mundo. Uma mãe protetora. E não é à toa que Maria, nessa ânsia de proteger Jesus, tenta um lugarzinho dele lá no templo para ele estudar. É quando Jesus capta o que a sua mãe está tentando fazer. E nesse momento Maria está querendo atrapalhar a história de Jesus? Não, ela está querendo proteger seu filho. Está sendo mãe. E Jesus diz, responde a ela amorosamente que precisa cuidar das coisas do pai dele. E naquele momento Jesus vai para a carpintaria de José e pede a José para trabalhar com ele. E dali fica naquela carpintaria até sair para a sua vida pública, que começa com as bodas de Caná, quando Maria, sua mãe, chama ele. Em que pese ele dizer: mãe, eu ainda não estou pronto, não chegou minha hora, ela se vire. Porque mãe é isso. Mãe, ela protege, mas às vezes, mãe, joga na ribanceira para você caminhar, porque ela sabe que está chegando a sua hora. E se você não fizer isso, você vai viver eternamente embaixo da asa dela. E você não vai fazer o que você tem que fazer. Mas, mesmo essa descida da ribanceira, que ela te empurra, ela vai estar observando você o tempo todo. Quando não, você olha para trás, ela está descendo junto com você, te acompanhando de perto. Isso é mãe. E esse estado de mãe era necessário Maria ter para proteger Jesus. Meus irmãos, vamos imaginar Jesus, o espírito mais puro que pisou nessa terra. Uma criança que com 12 anos discutia com os doutores da lei coisas que ninguém sabia. Imagine a aflição desse coração materno de ver seu filho especial e o medo de que o mundo maltrate ele. Quantas mães, quando descobrem a sexualidade de seus filhos, têm esse mesmo sentimento? Se a gente for se debruçar no sentimento real da mãe, aquilo que a gente entende como preconceito é um senso de proteção. O mundo é cruel com todo mundo, imagine com os que são diferentes. Eu preciso proteger. Vão acabar com o meu filho, com minha filha. Destroem aquilo que está no padrão de normalidade deles, imagine naqueles que são diferentes.
Isso é mãe. Imagine Maria com um espírito puro encarnado. Jesus. Sabendo quem é Jesus. Imagine a aflição que essa mãe passava todos os santos dias. Jesus levava criminosos para dentro de casa, conversando com eles. Na cidade onde eles moravam, lá em Nazaré, tinha uma fonte única no meio da cidade, onde todo mundo ia buscar água. Ela encontrava Jesus o tempo todo nessa fonte, conversando com todo tipo de gente, leprosos, prostitutas, criança, 10, 11 anos. Se imaginem vocês, mães e seu filho, numa situação dessa. Nenhuma de vocês teria um cabelo mais. Já tinham arrancado os cabelos todos. Por isso, a gente reforça que Maria é a mãe. Por isso que Maria é a modelo de todas as mães. Por isso que Maria é o ápice do feminino nesta ordem. O cume, aquilo que tiver de mais alto do feminino. E eu não estou falando de mulher, eu estou falando do feminino. Está esculpido em Maria. Jesus é nosso modelo e guia. Maria é nosso modelo de mãe. E mesmo eu, encarnado, homem nesta encarnação, tenho o meu feminino latente aqui dele. E eu preciso que esse meu feminino se aproxime da maternidade que foi Maria. Ou seja, que esse meu feminino e o feminino de cada um de nós se aproxime da verdadeira essência do amor puro. Porque Maria é amor puro. Maria é a mãe do puro amor. Meus irmãos, Maria cresce. Jesus nasce numa manjedoura. Observem. Imagine. A gente hoje, nos dias atuais, a mulher que vai parir longe dos seus familiares surta. Às vezes vai para o hospital, com tudo que está ali ao redor. Mas eu quero minha mãe perto. Eu quero alguém perto. Imagine aquela mulher naquela época. Saiu para uma cidade estranha, que é Belém, porque precisava se fazer um censo. E José, o seu esposo, era da família de Davi. Então ele precisava se recensear ali em Belém. E numa estribaria, no lugar onde os animais comiam. Muito próximo do que a gente está vendo aqui à nossa esquerda. Lugar dos animais. Jesus nasce. Trazendo a primeira lição de humildade e de simplicidade. Mas imagine o coração dessa mãe. Se imaginem tendo a dor do parto e precisando ter seus filhos ali, do lado dos animais. Sem estrutura nenhuma. Sem ter ninguém da família perto. E identifiquem imediatamente a força que tinha essa mulher. A fé que ela tinha. E a certeza de que ela era uma serva de Deus. Por isso que ela se anuncia como serva de Deus. Porque ela não duvidou hora nenhuma da providência divina na vida dela. E na vida do filho dela. Jesus cresce. Quando ele nasce, me lembrei agora de uma passagem importante trazer isso para vocês. Com 8 dias de nascido, Jesus é levado ao templo em Jerusalém para ser purificado, ou seja, fazer a circuncisão. É cultura da época do povo de Israel. Maria vem com Jesus no colo. Ao ele entrar no templo, encontra 2 pessoas. Uma senhora anciã, que vivia ali no templo, viúva, e encontra Simão. Simeão já tinha sido anunciado
a ele com antecedência um médium, de que ele só morreria depois que os olhos dele vissem o Salvador. Simeão, quando vê aquela criança com 8 anos de idade, identifica que Jesus é o Salvador. E tem uma passagem onde ele diz que Maria será trespassada por uma espada de dor, mas que aquele ser irá salvar o mundo. Em outras palavras, é o que ele diz. Imagine mais uma vez essa mulher com seu filho no colo de 8 dias de nascido, ouvir uma pessoa dizer: seu coração será trespassado por uma espada de dor. E essa mulher continuar firme no seu propósito de ser a mãe de Jesus. Jesus cresce, bodas de Caná, Maria pede que ele comece sua vida pública e Maria, naquele momento, dá o pontapézinho necessário para que Jesus começasse a fazer o seu trabalho. Empurra ele, como a gente falou antes. Mas ela tinha certeza que ele já estava pronto, porque ele demonstrava isso o tempo todo. E, meus irmãos, mais um parêntese. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. Algumas pessoas equivocadamente olham o Evangelho e vê que Jesus nunca chamou Maria de mãe, chamava ela de mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eu ainda não estou pronto. Mulher, estou cuidando das coisas de meu pai. E meus irmãos, hoje a gente entende a palavra mulher. É o que está na nossa Bíblia, que é uma tradução que vem do latim, que é uma tradução que veio do grego e que veio lá do aramaico. Mulher, naquela época. A palavra que origina mulher nessa trajetória toda é a palavra que significa para eles na época, minha senhora. Então toda vez que vocês leem no Evangelho Jesus se tratar Maria como mulher, leiam, minha senhora, eis aí o teu filho. Minha senhora, eu ainda não estou pronto. Minha senhora, eu estou cuidando das coisas de meu pai. Então, Jesus tinha completo respeito àquela mulher que o gerou. Aquela mulher que se esvaziou para que ele chegasse através dela. Aquela mulher que se fez portal da luz e do amor, que é Jesus. E, meus irmãos, chegamos ao Calvário. Que mãe estaria no pé da cruz, em silêncio, em oração, vendo o seu filho ser crucificado, torturado. E essa mulher, que desde o momento da prisão de Jesus, esteve sentada numa pedra a noite inteira, esperando Jesus sair, sabendo que seu filho lá dentro estava sendo torturado, para ter um segundo de olhar. Foi isso que eles dois tiveram. Quando na manhã que Jesus é levado a Pôncio Pilatos, Maria está na porta da cadeia, foi empurrada por um soldado romano porque tentou entrar para ver seu filho. Essa mulher esteve em vigília a noite inteira para ter um segundo de cruzar de olhos entre ela e Jesus. Mas vocês têm dúvida que nesse segundo tudo foi dito entre eles dois? A gente não precisa de muito tempo para dizer que ama. A gente só precisa amar. A gente não precisa gastar palavras.
A gente só precisa amar. É naturalmente. O amor fala por si só. O amor gesticula por si só. E é isso que acontece entre eles dois. Entre Maria e Jesus. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, encerra o livro com um capítulo chamado Maria, onde ele traz esse momento da crucificação do Cristo. E ele nos relata que Maria esteve, que diante de todos que ali estavam naquela multidão, naquele morro de mais ou menos 15 metros de altura, o espírito de Maria se destacava em força, em resiliência, em fé e em sofrimento, porque ela era mãe de Jesus. E ela estava vendo seu filho ser crucificado e ela sabia que era injustamente. Essa mulher, nos diz Humberto de Campos, faz uma retrospectiva em sua mente de toda a história dela e de Jesus. E talvez, meus irmãos, não só a mente dela, como a espiritualidade providenciou que ela fizesse mentalmente essa retrospectiva para que ela suportasse viver aquela dor. E ela lembrou de Simeão, da espada de dor que ia trespassar o peito dela. Mas ela se lembrou do menino da manjedoura. Ela se lembrou do anjo Gabriel. Ela se lembrou dizendo sim. Ela se lembrou de Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. Ela se lembrou de toda vez que Jesus ia com ela à fonte de Nazaré buscar água e tratava a todos indistintamente com amor, com caridade e misericórdia. Ela lembrou de toda a trajetória de Jesus. E quando Jesus é espetado com uma lança abaixo do coração, para que a morte acontecesse de forma mais rápida, porque uma tempestade se aproximava de Jerusalém e os soldados romanos já queriam se livrar de tudo aquilo ali. Nesse momento, Maria olha para Jesus. Nesse momento, Maria diz: meu filho amado, imaginem a dor dessa mulher de ver seu filho sendo espetado por uma lança e ver o sangue da injustiça jorrar do seu coração. E essa mulher continuar serva de Deus. Quanto de nós, meus irmãos, por uma dor muito mais simples, chegamos para Deus e dizemos: o que você está fazendo comigo? Que Deus é esse que me impune, que me faz ferir? Essa mulher em silêncio. Mas muito mais do que silêncio, essa mulher em amor completo, puro e absoluto. E Jesus, buscando as últimas forças materiais que ele tinha, olha para essa mulher e diz: mulher, eis aí o teu filho. E quem é esse filho? João Evangelista, o apóstolo amado. Dos 12 discípulos, neste momento 11, porque Judas suicidou-se, só ele teve coragem de estar no pé da cruz. Um negou 3 vezes, os outros sumiram. Mas ele não só estava no pé da cruz, ele estava abraçado a Maria. É João Evangelista que toca no ombro dela, dizendo: eu estou aqui, você não está só. E é João Evangelista
esse filho. E Jesus olha para ele, para o apóstolo amado, e diz: filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento, aquela mulher, Maria, que chegou aqui nessa orbe com o nome do Espírito Sofia, mas encarnou como Maria, Miriam, que virou a mãe de Jesus. Nesse momento, ela vira a mãe de todos nós. Mas um espírito dessa magnitude não pode ser só mãe de todos nós. Ela precisa ir além. E nós precisamos a reverenciar como não só mãe de todos nós, mas como rainha de todos nós. E quando eu digo rainha, eu estou dizendo isso com base no que a literatura espírita nos traz. Não é só uma palavra, minha rainha. Não é um jargão. Ela é a nossa rainha. Cristo é crucificado, desencarna, ressuscita no terceiro dia. Maria fica um tempo ali com os discípulos, depois é levada para a cidade de Betsaida, uma cidade na Ásia Menor, mais ou menos ali pelaquela região da Turquia, hoje Turquia. Vai reencontrar parentes e ali fica protegida, porque pós-Cristo as coisas começam a degringolar, o Império Romano começa a perseguir os seus seguidores, aqueles que acreditaram na Boa Nova, e a mãe de Jesus precisava estar protegida. Ela vai para a cidade de Bataneia, desculpa, eu disse Betsaida, é Bataneia, e lá fica um tempo. Até quando João Evangelista, o apóstolo amado, que foi para a cidade de Éfeso, uma ilha, hoje Grécia, região ali da Turquia, fundar a Igreja do Cristo, né? Levar a Boa Nova. João Evangelista consegue uma casinha muito simples, distante da cidade de Éfeso, mas voltada para o mar. E ali naquela casinha é uma doação de um rei ali da região que se converteu a Cristo e doa essa casa. Ele se vê pronto para buscar Maria. E ele vai atrás de Maria lá em Bataneia e a leva para Éfeso. Maria, lembre, meus irmãos, desse momento. Ela já tinha passado pela fase de ser mãe de Jesus e ela já tinha se tornado mãe de todos nós. E por ser mãe de todos nós, a casa onde ela morava não passava despercebido de ninguém. Todo mundo começou a saber que a mãe do Nazareno, a mãe do Messias, morava ali naquele casebre. E começou a haver uma peregrinação de todos aqueles que acreditavam e amavam o Cristo. Iam buscar sua mãe. E ela pacientemente atendia a todos, dia após dia, com palavras de conforto, com palavras de amor, com acolhimento. Se estabelece aí o nosso auxílio fraterno, o nosso acolhimento nas casas espíritas, escutando aquele que precisa falar da sua dor, nem sempre resolvendo o seu problema material, da fome, da dor física, mas acolhendo aquele sofrimento. Era o que Maria fazia. Acolhia a dor e o sofrimento de todos. E aí, mais um parêntese, vamos desmistificar algo que estremece a espinha de alguns espíritas. E o que eu vou dizer é Maria de Nazaré. E o que eu vou dizer agora aqui não está baseado em nenhuma religião, seja ela católica ou de qualquer origem.
ela está baseada na história. Maria de Nazaré é a Mãe Santíssima. E nós espíritas não nos sacudamos na cadeira porque eu falei Mãe Santíssima. É Mãe Santíssima. E por que é Mãe Santíssima? Porque Humberto de Campos, o Espírito X, no livro Boa Nova, já nos diz que nessa época, a sua casa em Éfeso passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. Então, quando eu falo Santíssima, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com dogmas religiosos. Eu estou falando de história. E por que ela é conhecida como a Casa de Santíssima? Porque um leproso, igual aos que Jesus atendia, buscou Maria em sua casa, lá em Éfeso. Foi acolhido e, na hora que ele vai se ausentar da casa, depois de Maria enchê-lo de amor, de acolhimento e de cuidado, ele se volta para Maria, um leproso, e diz: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa Mãe Santíssima. Então, quando eu falo que Maria é Mãe Santíssima, eu não estou baseado em nenhuma religião desta ordem. Eu estou baseado na história. Eu estou baseado num leproso que enxergou em Maria uma Mãe Santíssima. Muito antes de existirem santos. Então, não precisamos nos estremecer e não precisamos nos policiar, principalmente quem veio de origem católica, de falar Mãe Santíssima. Porque o que a gente está dizendo é história. O que a gente está dizendo é o que Humberto de Campos nos traz no livro Boa Nova, um livro espírita. E é nessa casa que talvez, da história de Maria, é o fato mais comovente. É nessa casa em Éfeso, Maria já com bastante idade, não existe nenhuma informação histórica de quanto tempo Maria viveu. Imagina-se que de 60 a 70 anos. Imagina-se que depois que Jesus desencarnou, né, e ela devia ter ali beirando seus 50 anos, ela viveu mais uns 20 e poucos anos, mas não se tem precisão histórica sobre isso, mas ela já era uma pessoa idosa. Ela, como de costume, diariamente, atendeu a todos que a porta dela bateu, acolheu, conversou, falou de Jesus, falou da Boa Nova, falou do amor do Cristo. Era isso que ela fazia na sua casa. Nessa época ela já estava ficando mais só, porque João Evangelista já tinha fundado a igreja na região e era demandado demais pelas questões da igreja. Entardece. O sol cai. Ela se recolhe. Um peregrino bate à porta. Ela abre e esse peregrino disse: Minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Ela identifica aquela voz lhe é familiar, mas ela não reconhece quem está falando. Como ela sempre fazia com todos, ela convida esse peregrino a entrar. Ele entra e ele começa a falar do Cristo. Ele começa a falar da Boa Nova, como ela só ouvia na época que ela tinha ele em seus braços. Ela começa a perceber que ali tinha algo de diferente. Ali tinha algo de especial. Esse peregrino, tomado deste amor, olha para essa mulher e diz: Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse momento, ela é tomada por uma surpresa
e por uma sensação completa de que conhecia aquele peregrino, ele estende as mãos. As mãos estão chagadas. Ela identifica as duas chagas em suas mãos. Ela, num rompante, olha para os seus pés e identifica a cicatriz dos dois cravos da cruz. Ela começa a entender que ali é o filho dela, que voltou para buscá-la. Ela se volta para ele e passa a mão abaixo do coração e acha a chaga que a espada perfurou. E ela diz: meu filho, olhe as úlceras que te fizeram. E no ímpeto de amor, essa mulher vai se ajoelhar. E Jesus a impede. Jesus não permite. Jesus, o Salvador, o Messias, o modelo e guia, não permite que essa mulher, essa mãe, se ajoelhe para ele. Num movimento rápido, Jesus segura ela, não permite que ela se ajoelhe. E ele se ajoelha para ela. E assim ele diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria é nossa rainha. E quem legitima esse título é o seu próprio filho. É o mesmo filho que transformou ela de mulher a mãe de Jesus, e de mãe de Jesus, de mãe de todos nós. E agora, buscando-a, firma nela o título de rainha do seu reino. Meus irmãos, isso significa que no reino de Deus, no reino de Jesus, isso significa que no alto comando que comanda as nossas vidas, tem um coração de mãe, cuidando dos nossos destinos. Tem um coração de mãe, rogando por cada dor que nós sentimos. Tem um coração de mãe, rogando por cada sofrimento de todos que nos cercam. É essa mulher, a rainha, que está em todas as partes, rogando por nós, pedindo por nós, intercedendo por nós. E é essa mulher que hoje, no movimento espírita, sabemos que comanda uma legião chamada a Legião dos Servos de Maria, que são espíritos femininos, apesar de que espírito não tem sexo. Mas quando eu digo espíritos femininos, são espíritos maternos, de amor materno, que vivem nesta orbe, recolhendo os irmãos equivocados que se suicidam. É essa mulher que criou o Hospital Maria de Nazaré. É essa mulher que criou a Casa de Acolhimento Maria de Nazaré para atender os suicidas. E por quê? Por que os suicidas? Porque mãe não perde seu filho nunca. Mãe não desiste de nenhum filho. Mesmo aqueles que se equivocaram no suicídio. Mãe não desiste de sua cria. E somos crias de Maria. E por isso que ela, com sua legião, recolhe a cada um que equivocadamente se suicida. Por isso que foi ela, Maria, que foi resgatar Judas. Judas que suicidou-se,
que achou que tinha matado Jesus, mas que na realidade se enganou. Porque Judas, quando entrega Jesus aos romanos, ele não quer matar Jesus. Ele acha que com aquele ato Jesus ia se rebelar e o seu exército ia tomar conta. Era o que eles imaginavam na época. É Maria. Já diz o Espírito Dolores para a gente, num poema que eu convido vocês a lerem, sobre esse resgate de Judas do umbral. É Maria, a mãe de Jesus, que vai lá resgatar. E essa mulher, nobre, mãe, rainha, essa mãe santíssima, que no dia posterior à visita de Jesus desencarna. E existe uma falange de espíritos de anjos da mais alta estatura que estão lá em caravana para buscar o espírito dessa mulher e levar ela para perto de Jesus. Só que, lembremos, essa rainha é mãe. Essa rainha é mulher. E o que ela faz é o que a mulher e o que a mãe faz. Ela, antes de subir, antes de ir ao encontro de Jesus, ela pede aos anjos, em pensamento, eu quero revisitar a minha terra. Eu quero ver como está a Galileia. E o espírito dela é levado por essa falange, de forma alta, e ela vê toda a região que ela viveu, toda a região que Jesus viveu. Ela vê o lago, ela vê o mar da Galileia. Ela descobre que o mar da Galileia tem o formato de um alaúde, que é um instrumento. E ela se encanta e revive em sua memória flashes de toda a beleza que foi ser mãe de Jesus. Mas aí ela lembra, eu não sou só mãe de Jesus. Eu sou mãe da humanidade. Eu sou mãe de todos. E ela, em pensamento, diz à falange que está carregando aquela rainha, eu quero ver os martirizados de meu filho. E ela é levada a Roma, mais especificadamente para um circo romano, onde cristãos primitivos, que até então a Igreja Católica não tinha sido formada ainda, eram sacrificados num circo, como espetáculo de dor e de horror. Ela é levada em espírito ao porão desse circo máximo em Roma. Isso tudo que eu estou dizendo a vocês é Humberto de Campos que nos traz, meu irmão. No livro Boa Nova. Quando ela chega naquele porão, cheio de cristãos primitivos, atônitos, assustados, ela se compadece da dor de cada um daqueles que ali estavam e que estavam se entregando a sua vida pelo Cristo. Ela se compadece daquela dor. E ela, imagine, em negociação com a falange, porque, imagine, né? Um cortejo para levar aquela rainha. Não era um espírito só. E todo mundo fazendo exatamente o que ela quer. E eu fico imaginando o poder de persuasão que essa mulher tem. Então, assim, a gente está feliz da vida nesse sentido, porque ela deve negociar lindamente para que a gente seja feliz. Ela diz, eu preciso fazer alguma coisa por esses que vão se agora serem sacrificados. Eu não posso sair daqui só, vendo o sofrimento deles e não fazendo nada por eles. Ela se aproxima de uma mulher, de uma cristã primitiva, e sussurra em seu ouvido, em sintonia, e a gente sabe, como espíritas, como isso acontece. E ela diz a essa mulher, canta, minha filha,
tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E essa mulher, que ia morrer em minutos depois, engolida provavelmente por um leão, é tomada de um amor e de uma confiança no Cristo e começa a cantar. E todos que ali estão começam a cantar junto com ela. E eles sobem para o espetáculo de carnificina que os romanos faziam, cantando. O que fez os espectadores romanos ficarem assustados. Como é que pessoas que iam ser dilaceradas por leões e por feras estavam cantando em louvor com semblantes de amor e de alegria. E assim eles morreram. E está aí instituído uma prática dos cristãos primitivos em serem sacrificados cantando. E é por isso, meus irmãos, que Humberto de Campos nos diz. E assim eu gostaria de encerrar essa palestra, sendo literal ao que o Espírito Humberto de Campos nos diz. E assim ele nos fala. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas, ou seja, em qualquer religião, ouvir o cântico, em qualquer família religiosa do cristianismo, não vos esqueçais, portanto, não nos esqueçamos de fazer no coração um brando silêncio para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E eu convido a vocês agora a por um brando de segundo silenciarmos e fecharmos os olhos e sentirmos nesse momento o perfume da rosa mística de Maria de Nazaré, com toda a sua legião de servos que aqui se faz presente, derramando o seu bálsamo de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, agora e sempre, e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Que o amor de Maria esteja sempre conosco, meus irmãos, em cada caminhada.